Salve Maria, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Hoje, sábado, dia 6 de março, nós vamos refletir a passagem de Marcos, capítulo 16, versículo do 9 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo aos que tinham estado com ele e que estavam tristes e chorando. Ouvindo que Jesus estava vivo e tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles, enquanto estavam indo para o campo. Estes foram anunciar aos restantes, mas nem esses deram crédito. Finalmente, apareceu os 11 quando estavam à mesa. Ele desaprovou a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinham visto ressuscitado. Ele disse: vão pelo mundo, proclamem o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor vem nos alertar sobre a nossa falta de fé e a nossa dureza de coração muitas vezes. Assim como estes a quem Jesus aparecia, a Maria Madalena, que ele havia expulsado os demônios, depois ela se tornou testemunha do Evangelho, porque ela tinha visto ele, a primeira quem ele apareceu, ela foi testemunhar, e mesmo assim, as pessoas sabendo do prodígio que foi realizado na vida dela, as pessoas duvidaram que Jesus tinha ressuscitado. E quantas vezes nós, meus irmãos, nós falamos de salvação, nós pregamos a Cristo, mas muitas vezes nós mesmos não acreditamos. Nós duvidamos por causa da nossa pouca fé. Nós falamos de conversão, mas deixamos a nossa conversão para amanhã. E nós temos que converter diariamente, todos os dias nós temos que buscar a nossa conversão, buscar estar em estado de graça para um dia estar na glória com Jesus, para um dia poder vê-lo. E não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Se Jesus nos convida a fazer isso, nós não podemos ter medo. Independente se as pessoas vão ou não acreditar, nós temos que fazer isso. Porque é Ele mesmo que aparecerá, é Ele mesmo que vai vir e vai provar que Ele ressuscitou. Então não tenhamos medo de falar do nome de Jesus, de anunciar o Evangelho, de ter a paz no nosso coração quando falamos disso, porque Jesus está vivo no meio de nós. Jesus tem um plano de amor para cada um de nós, para mim e para você, e nós não podemos duvidar desse projeto. Esses que conviveram com Jesus, que tiveram a graça de ver Jesus, de estar com Jesus, duvidaram em seu coração. E muitas vezes nós vamos cair nisso também. Muitas vezes nós vamos ter dúvida, mas será que Jesus está vivo? Mas eu vou viver a minha vida porque a vida é curta, eu quero aproveitar, não quero pensar no amanhã, eu quero pensar no hoje, vou aproveitar. Aproveite sim, mas aproveite da forma que Deus quer que você aproveite. Porque depois que passar essa vida não tem mais, chance da gente recomeçar. Hoje ainda tem. A gente está aqui, a gente tem uma chance de se converter, uma chance de se confessar, uma chance de buscar os sacramentos da igreja, uma chance de ser uma nova pessoa. Mas depois que passar tudo isso, não vai mais ter a chance. E Jesus vai falar, Eu te falei quantas vezes eu usei aquele irmão para falar com você, quantas vezes eu usei aquele vídeo, aquela situação para falar com você e você não me ouviu, Então Jesus dá os seus sinais a cada um de nós e nós temos que estar atentos à voz dele, atentos à palavra dele. Mas como eu posso ouvir Jesus? Em oração. A única forma que a gente pode sintonizar com o Senhor é tendo uma vida de oração. Então, quanto mais íntimo eu for do Senhor, mais oração eu fizer, mais eu vou sentir tocado pela palavra de Deus, mais eu vou ter comunhão com Deus, mais eu vou saber o que Deus quer de mim. Sem oração é impossível a gente saber o que Deus quer de nós. É como uma amizade. Você só sabe o que o outro gosta, você sabe o que o outro não gosta quando você está mais próximo dele.
não é verdade? Quanto mais você conversa com aquela pessoa, quanto mais você tem intimidade com aquela pessoa, mais você vai conhecer o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, os desafios. E assim é com Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu tiver, quanto mais intimidade eu tiver com Jesus, quanto mais eu falar e orar, mas eu não sei orar. É simples, é conversar com Deus. Ele nos deu as palavras da nossa boca, Ele nos deu os ouvidos aguçados para ouvir, Ele nos deu os olhos para ver, podemos ler a sua palavra, a sua santa palavra, a Bíblia, podemos receber os sacramentos da igreja, a igreja está aí para nos auxiliar. Então procure a igreja se você tem uma certa dificuldade quanto a isso, procure um padre para conversar, para desabafar, mas não fique estagnado, não fique parado achando que está tudo bem, achando que a vida é assim mesmo, porque não é assim mesmo. Nós temos que buscar a nossa conversão e é suor, é luta. A gente não vence sozinho, é só com Cristo ressuscitado. E quando Ele aparece, o que Ele nos diz, meus irmãos? Olha o que Ele nos diz no versículo 15. Vão pelo mundo todo e proclamem o evangelho a toda criatura. Então toda criatura precisa ouvir que Jesus ressuscitou. Até o confim do universo precisa saber que Jesus veio, que Jesus ressuscitou. Nós precisamos anunciar, não podemos calar a nossa voz, não podemos se omitir ao fazer o bem, porque a omissão ao bem também é um pecado. Se você pode fazer o bem e você não faz, você também está pecando, então tem que cuidar. Temos que estar sempre atentos com a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. E há muitas formas de testemunhar que Jesus está vivo, né, gente? Muitas formas. Então a gente pode levar do nosso jeito, da forma que Deus nos criou. E em oração você vai saber a forma que Deus te chama a evangelizar, a ser testemunha dele aqui nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e que resplandeça uma fé viva, uma fé forte no seu coração, para que você possa levar a palavra de Deus sem medo, com ousadia, com intrepidez, com a força do Espírito Santo. Que Jesus derrame sobre você, sobre a sua casa, a força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para mudar de vida, para mudar radicalmente, meus irmãos. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa o que as pessoas vão falar. Mas fulano vai pensar assim. Não importa. Mude por Jesus, faça por Jesus, seja por Jesus. É Jesus que te deu a vida na cruz, é Jesus que morreu por você, não foi essa pessoa, não foi a quem você quer agradar, foi Jesus que morreu por você. Então, creia, Jesus está contigo e vai te dar todas as graças que você precisa para anunciar o evangelho dele, para ser uma nova criatura. Amém?